Ribeirão Preto, mais uma vez, faz um alerta à população da cidade por conta dos acidentes envolvendo escorpiões. Ano retrasado, a cidade figurou no ranking das cidades com o maior número de acidentes envolvendo animais peçonhentos. E agora, no mês de agosto, mais uma vez, volta-se muitos casos aqui na cidade. Por isso, nós estamos com a bióloga Roberta Azevedo, que vai dar algumas dicas importantes de como evitar que aconteça o acidente e, se acontecer, o que devemos fazer. Realmente, agora no mês de agosto, a gente pode observar um número maior de acidentes envolvendo escorpiões, Roberta? Seja bem-vindo à nossa programação. Não, agora no mês de agosto é um período de baixa, é um período que nós estamos numa temperatura mais baixa, temperatura mais seca, e os escorpiões não costumam aparecer, mas eles aparecem. Então, assim, é um período de baixa, mas que continua existindo. Sim. E por que esse número tão alto de acidentes? Esses números, eles refletem o começo do ano, quando a gente teve altas temperaturas e altos índices de chuva, que aí sim os escorpiões saem dos seus abrigos e aparecem mais e, consequentemente, causam mais acidentes. E ele tem um hábito noturno. Sim, eles saem dos abrigos à noite, né, para procurar alimento. Durante o dia eles ficam escondidos em locais úmidos, escuros, de pouca movimentação, né? Então em pilhas de madeira, acúmulo de lixo, pilhas de material de construção, frestas, tudo isso é abrigo para escorpião. Ou seja, fora de casa. Para eles entrarem na residência... Eles usam os caminhos, por exemplo, o ralo, né, a porta de entrada da casa, essas frestas que tem nas paredes. Então tudo isso é acesso para o escorpião para dentro da casa e a gente tem que evitar esse tipo de local. Roberta, quando acontece um acidente, né, uma picada de escorpião, o que deve ser feito de forma imediata? Imediatamente deve procurar a unidade de saúde mais próxima, tá? Para avaliar se vai ser necessário ou não a aplicação do soro, né? Então, só o médico pode fazer essa avaliação, então é importante que esse atendimento seja feito de forma rápida. Tá? E não de uma forma caseira. Não, de forma nenhuma, não é necessário fazer nada. Muita gente fala que foi uma criança que foi picada, vai dar banho na criança, vai trocar de roupa. Não é preciso. Leva a pessoa para o pronto atendimento mais próximo. E em que casos é utilizado o soro? Em casos graves, né? Quando a pessoa apresenta sintomas que já demonstram uma gravidade. E aí o médico vai avaliar e vai fazer a aplicação de acordo com a necessidade. E essa gravidade, ela varia de acordo com o organismo da pessoa ou com a quantidade de veneno que é injetado? Isso, as duas coisas, né? Crianças até 10 anos e idosos têm uma propensão a ter acidentes mais graves e também depende da quantidade de soro inoculado, né? Quando inocula-se muito soro, tem uma tendência a ser, muito veneno, inocula-se muito veneno, tem uma tendência a ser acidentes mais graves. E quando se fala que o veneno do escorpião menor, ele é mais potente, isso é real? Não, isso é um mito, né? O veneno ele é igual, tanto para filhotes quanto para adultos. O que acontece é que o filhote, muitas vezes, ele não consegue, ele inocula tudo que ele tem, e aí causa uns acidentes mais graves, né? O adulto não, ele consegue mensurar isso e só dá um pouquinho de veneno para paralisar aquela presa. Qual é o tipo de escorpião que a gente encontra com mais facilidade aqui em Ribeirão ou na nossa região? Aqui na nossa região, a gente tem o escorpião amarelo predominante, né? É o escorpião que, infelizmente, causa os acidentes mais graves. É esse que a gente está vendo agora. Isso, é esse que nós estamos vendo agora, é o que causa acidentes mais graves em crianças até 10 anos e idosos. Sim. E que precaução a gente pode ter? Que tipo de atitude que podemos ter para evitar? Evitar esse acúmulo de lixo, acúmulo de material de construção, de madeira, manter os quintais limpos, né, e não permitir o acesso do escorpião. Então, instalar friso de soleira nas portas, instalar tela nos ralos, vedar todas as frestas nas paredes, nos encanamentos, para evitar a entrada do escorpião. Tomar cuidado também com objetos que ficam encostados na parede, né, não deixar cama encostada na parede, roupa de cama encostada no chão. E evitar também tudo que for entregue para a criança, fazer uma vistoria, né? Calçados, bolsas, brinquedos, isso antes do uso da criança para evitar o acidente. O controle biológico, o uso de veneno, é indicado? O controle biológico é o controle químico, né? O controle químico com o uso de produtos químicos, ele não é recomendado pelo Ministério da Saúde, porque os produtos químicos, eles causam o desalojamento do escorpião. Quando o veneno é jogado no ambiente, o escorpião tem a capacidade de perceber esse veneno, ele fecha a sua respiração e ele foge,
né, para um outro local. Então, isso desaloja. Então, às vezes, a gente joga o veneno aqui nesse ambiente, ele vai sair para um outro, que é a casa de uma outra pessoa que não está esperando, e é aí que causa os acidentes. E no caso de uma história popular, como, por exemplo, a galinha, que seria um predador natural do escorpião, isso é mito ou verdade? Isso é parcialmente verdade, né? A galinha, ela tem o hábito diurno. Aí, como nós já falamos, o escorpião tem hábito noturno, então eles não se encontram. Mas a galinha, ela tem o hábito de ciscar, de procurar, então ela acaba procurando o abrigo do escorpião e encontra, né? Mas isso não acaba totalmente com o problema, isso diminui, mas não zera o problema. Roberta, para a gente concluir, muitas pessoas, quando encontram um escorpião dentro de casa, guardam o escorpião, colocam num recipiente com álcool, enfim. Isso é indicado? O que deve fazer quando se encontra um animal peçonhento dentro de casa? Não é necessário fazer isso. Você pode apenas matar e jogar fora. Isso não é necessário, né? E se você estiver encontrando muito escorpião na sua casa, se estiver sendo recorrente, você pode ligar aqui para a nossa divisão, a Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde, no telefone 3969-8120, que a gente faz uma visita no imóvel e verifica e passa as orientações do que pode ser feito. Repita mais uma vez, portanto, o telefone para contato? É o 3969-8120. Roberta, mais uma vez, muito obrigado pelas dicas extremamente importantes e valiosas, principalmente neste período. Muito obrigado e tenha um bom dia. Obrigada. Seguindo todas essas dicas que a Roberta passou aqui, com certeza você vai evitar que o escorpião entre na sua residência. Mas se isso acontecer, você também já sabe como proceder. Se acontecer um acidente, imediatamente encaminhe a vítima a uma unidade de saúde. Voltamos aos estúdios com você.